Mas é uma geração que está passando, a gente passou por isso, e até, assim, a geração do meu pai nunca tinha visto pandemia, né? Então, meu pai tem 80 anos, e nós estamos passando por isso, então é um aprendizado aí na vida. Bom, pessoal, desculpa, hoje que eu fui ver, vocês não perguntaram, eu esqueci de enviar a aula da semana passada, né, na plataforma Moodle. Aí acabei enviando hoje, né? Então, é porque ninguém falou nada, vocês podem comentar lá no WhatsApp, no e-mail, enfim. O professor não enviou, como um aluno fez de cálculo, né? Professor, você não enviou a aula lá, tal. Aí eu, né, acabei enviando, mas vocês esqueci, eu fui ver hoje. E aí, porque assim, como eu transformo não, eu passo ela para o YouTube, eu tenho que gravar lá no meu canal, aí depois eu tenho que colocar, o chato é colocar o e-mail de todo mundo, que tem que colocar um a um, para liberar a aula para vocês. Então, não é uma coisa rápida. Falar, por que você não faz? Não, é porque tem toda uma coisa demorada. Então, aí eu acabei esquecendo, tá? Bom, vamos lá. Para a aula, eu vou comentar. Eu vi alguns exercícios, eu vou ter que comentar, porque eu vi que tem muita coisa que precisa ser comentada, né, nos exercícios, que eu deixei da última aula, sobre potência e raiz de números complexos, né? É bom a gente fazer com calma, porque eu vi que tem algumas coisas que estão em falha, né? Hoje é aula 4, né? Hoje é 19/4. Vou colocar para apresentar aqui, que eu não estou colocando, né? Eu não vou, assim, eu vou fazer o seguinte, eu corrigi de alguns, tá? Vocês podem olhar aqui, eu vou mostrar, mas eu não vou ficar, assim, apontando o erro de vocês, porque às vezes vocês ficam, às vezes a pessoa não gosta, tal. Eu vou fazer o seguinte, lá eu comentei, né, e vou fazer alguns exercícios para vocês entenderem. Então, assim, eu corrigi até agora, estava olhando, são até aqui, até o Danilo, né? Eu não olhei aqui para baixo ainda os outros, né? Mas o que eu corrigi, eu percebi que tem algumas confusões para números complexos, tal, de potência e raízes, tá? E principalmente até na questão do ângulo. Então, tem alguns erros, se vocês olharem, eu comentei que tem erro em ângulo, enfim, tá? Eu percebo que tem uma confusão ainda. Tudo bem? Então, assim, primeira coisa, eu vou colocar aqui, eu vou fazer os exercícios, tá? Mas vou colocar só para a gente relembrar aqui. Vocês estão me vendo? Ouvindo, me vendo? Quer dizer, vendo a aula? Professor, a tela tá toda branca, viu? Tá. Acho que você agora, né? Mas é isso mesmo. Então, aqui está a aula 4, né? Ah, não, tá tudo certinho então. Tá dando para te ver, ouvir e a tela tá branca, tá certo, é isso mesmo. Tá dando para ver você escrevendo também. Tá, eu vou colocar aqui potência de números complexos, né? Então, assim, eu coloquei até para que vocês observassem, assim, tivessem observassem mesmo na prática que nem todo número vai ficar fácil fazer potência e nem todo número vai ficar fácil aplicar as formas de Moivre, né, para fazer radiciação e potência de números complexos. Tá? Por quê? Nem todo número complexo vai ter os ângulos conhecidos, que a gente conhece.
os famosos aí 45, 60, 30, né, que você tem os valores, que você tem decorado em cabeça, os valores do seno, cosseno e da tangente. Então, assim, eu coloquei lá mesmo, até para vocês observarem essa dificuldade, tá? Para terem isso. Então, mas a primeira coisa é a seguinte, você tem um número complexo, né? A mais PI, né? Para aplicar a fórmula de Moivre, né, para esse número, eu preciso encontrar o ângulo e o módulo dele, né? E assim, para elevar ele a uma certa potência, eu preciso do módulo dele, né? E também preciso do ângulo, θ. Né? Então, assim, eu observei com os exercícios dos alunos que fizeram aí, né? Eu não corrigi todos, mas alguns que tem, assim, a dificuldade está em calcular o ângulo. Né? Então, o ângulo é o seguinte, vocês não podem confundir. Se você calcula com seno e cosseno, você já tem o valor lá do... Você não precisa ficar sabendo, tá lá no terceiro quadrante, segundo quadrante, e aplicar lá soma π, soma... Não. Aquela coisa que eu falei, você calcula o ângulo no primeiro, segundo quadrante, o ângulo que vai de 90 a menos 90 e aplica, se ele tiver no terceiro quadrante, soma π, se tiver no segundo quadrante, soma π, no quarto, soma 2π, isso aí só vale para tangente, então tem que tomar cuidado. Então, uma coisa, vocês têm que ficar bem claro como que calcula esse ângulo, né? Esse argumento do que eu preciso aqui. Então, assim, se for pela tangente, então tem que tomar cuidado, né? Porque a tangente, ela engana porque dois números com sinais contrários, dois números com sinais iguais, eles podem estar em quadrantes diferentes e a tangente dá o mesmo valor, né? Então, se for pela tangente, né? Você tem que diferenciar, por quê? A tangente, quando você faz assim, a tangente, né, B sobre A, né? O que pode acontecer? Esse número complexo aqui, ele pode estar no primeiro quadrante ou no terceiro, eles vão dar a mesma coisa, porque os sinais são iguais, né? No primeiro quadrante é positivo, positivo, no terceiro quadrante é negativo, negativo, e a tangente vai dar a mesma coisa. E a mesma coisa acontece quando tem sinais contrários. Um número que está um número complexo está no terceiro, no segundo quadrante, pode dar o mesmo. Aqui a tangente ela vai acusar um sinal negativo que estaria no quarto quadrante. Então você precisa dessa informação, porque só a tangente ela não vai te ajudar, tá? Então assim, se você usar a tangente, você tem que, aí você chama assim φ, você calcula esse φ, que nem sempre vai ter um ângulo conhecido. É isso que eu quis colocar lá nos exercícios para vocês observarem. Nem sempre vai estar um ângulo bonitinho, tá? E se a gente ficar só colocando número que fica bonitinho lá, aí você fala, nossa, sempre dá certinho. Aí vai com o professor maluco que inventa exercício lá, aí inventa um exercício que não está o ângulo bonitinho. Aí você fica sempre perdido. Então, tem que estar sabendo que nem sempre dá um ângulo, os ângulos fundamentais, que a gente fala lá, 45, 30, 60, 90 e assim por diante. Então, tem que ficar atento a isso. Mas, primeira coisa, você tem que diferenciar, né? Porque a tangente, se você pega um número complexo, num primeiro quadrante, que o A e o B são positivos, né? E pega lá no terceiro quadrante, que o A e o B são negativos, a tangente vai acusar a mesma coisa, né? Se você colocar aqui, ela vai acusar, porque a hora que você colocar negativo aqui, vai dar a mesma coisa, né? Tanto faz. Não adianta colocar menos B, menos A aqui. É a mesma coisa. Então, você tem que diferenciar isso. Por isso que quando você calcula, como a gente vai restringir, né, esse φ aqui, ele vai ser um ângulo que vai estar entre 90 e menos 90, né? A gente vai colocar assim. Como ele vai estar aqui dentro, você vai ter que saber onde está o quadrante.
Então, se você usar isso aqui, aí você tem toda aquela história. Se tiver no primeiro, você encontrou o ângulo. Se ele estiver no terceiro quadrante, né? Se estiver no primeiro quadrante, é ele mesmo, né? Então tem toda aquela coisa que você tem que observar, né? Depois eu coloco com seno e cosseno, tá? Então, assim, você tem, se o número complexo está no primeiro quadrante, aí você tem o φ, θ, né? Vai ser igual ao φ. Se o z está no segundo quadrante, significa que você encontrou o φ negativo. Então, o φ negativo, para você, basta você somar π, que ele vai colocar o φ negativo, ele vai voltar para cá. Né? Então, aqui você soma π. Então, o θ é φ mais π. Se z estiver, né, está no terceiro quadrante, significa que ele está aqui. Então, você encontrou um ângulo φ aqui, né? Um ângulo φ, basta você somar, porque você quer esse ângulo, θ. Então, é φ mais π. Então, também é a mesma coisa, o θ é φ mais π. E se tiver no quarto quadrante, você tem que, porque provavelmente você encontrou um valor φ negativo, né? Que está aqui, né? Por exemplo, né? Você encontrou um φ que é negativo, aí você vai somar 2π, ele vai subtrair o π e ele vai vir para o ângulo que você quer. Então, por isso tem que somar 2π. Então, é φ mais 2π. Então, se você usar tangente, tem que fazer isso. Você tem que descobrir aonde está o número complexo. Se é no primeiro, segundo, terceiro quadrante. Ok? Se você não usar tangente, usar seno e cosseno, você não precisa fazer isso. Né? Então, deixa eu colocar a mesma coisa aqui. Aproveitar aqui. Então, aqui, assim, se você for usar seno e cosseno, né? Se for usar seno, que você vai encontrar o seno quer dizer, desculpa. Na verdade, eu fiz coisa errada aqui. O φ, só corrigindo aqui, tá? Agora que eu vi. O φ é o arco tangente aqui, tá? Esse aqui é um valor que vai dar. É porque aqui vai dar um valor, né? É tangente. É porque aqui vai dar. Aí você tem que. Isso aqui vai dar é arco tangente aqui, eu tô falando besteira. Né? Você tem. A tangente disso aqui vai dar um valor. Né? Vai dar um valor lá. Aí o ângulo é o arco tangente. Tá? Deixa eu corrigir. Só que o problema é corrigir aqui, vou ter que corrigir com. Como eu já. Eu vou escrever em cima, tá? É porque assim, aqui vai dar um valor, certo? Não é o φ aqui. Aqui vai dar um valor. O φ, na verdade, deixa eu colocar, o φ é o arco tangente desse valor, né? Que aqui você vai calcular, vai dar, por exemplo, S3 sobre, vamos supor, 1 sobre dá 1, aqui vai dar tangente, aqui é o arco tangente, eu já estou fazendo até coisa errada aqui. É arco, deixa eu vou ter que escrever. Aqui o φ, porque assim, eu vou colocar aqui embaixo, é arco tangente de B sobre A, tá? Então aqui não vai misturar aqui. O φ é o arco tangente de B sobre A. Tá?
Bem, e aí a mesma coisa vai acontecer aqui. É porque eu lembrei aqui. Aqui você vai encontrar aqui é direto, né? Você vai ter arco, seno de A sobre o módulo, né? O seno, não, desculpa, é o B sobre o módulo de Z, tem que ser os dois, né? Resolver isso aqui, né? Arco, cosseno de A sobre o módulo, né? Aqui você já vai ter o direto, você não tem que fazer nada, tá? Você já tem um ângulo, porque é direto. Né? Não importa onde que tá, porque ele vai acusar aqui, se você está no primeiro quadrante, né, ele vai ter lá A e B, você tá calculando esse ângulo aqui, θ. Então, isso aqui é o tamanho do B, né? Que é o cateto oposto, isso aqui é a hipotenusa. Desculpa, cateto adjacente. A hipotenusa é aqui, né? O módulo. Certo? Então, assim, você vai encontrar já o seno. Ele vai dar positivo se estiver aqui. Agora, se ele estiver para cá, em outro lugar, você pega ele, por exemplo, aqui, né? Se eu colocar ele assim. Se ele tivesse ele não vai dar sinais iguais, não tem jeito, ó, né? Se ele tivesse aqui, o que vai acontecer? O seno vai dar esse valor, que é negativo. Aqui ele está dando positivo. Aqui vai dar positivo, um valor positivo. Aqui ele vai dar um valor negativo, né? Você vai ter lá o arco seno desse valor que deu aí, né? Enfim. Ele já vai estar acusando onde está, porque você tem que saber se o seno deu negativo e o cosseno deu negativo, ele é um ângulo que está lá entre π e 3π sobre 2, tá? Em 180 e 270. Não tem como você inventar outro ângulo para ele tem que estar aqui. Então, já está acusando onde ele está. Então, quando você usa seno e cosseno, ele já acusa onde ele está. Pelo sinal, você tem que olhar o sinal. E a mesma coisa aqui, se você vier aqui, ele vai acusar, né? Você vai estar com um número complexo aqui, aí o cosseno vai dar negativo e o seno positivo. Então, você sabe que está aqui. E a mesma coisa aqui. Você tem que saber o ângulo. Porque, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui. Se ele der, se o seno e o cosseno der positivo e der 1, você sabe que o ângulo é 45. Se o cosseno dá menos 1 e o seno dá 1, desculpa aqui, 45 não, perdão. Quando eles são iguais, perdão. Quando você calcula aqui, aí vai dar raiz de 2 sobre 2, né? Desculpa, para ser igual, né? 45 graus, por exemplo. Aqui vai dar raiz de 2. O seno vai dar... Aqui vai dar raiz de 2 sobre 2, positivo, raiz de 2 sobre positivo. Então, o ângulo é 45. Porque isso aqui dá... Porque eu estou falando tangente, é seno, né? O seno vai dar raiz de 2 sobre 2, e o seno, desculpa, raiz de 2 sobre 2, cosseno raiz de 2 sobre 2, então você sabe que é 45. Quando o cosseno dá menos raiz de 2 sobre 2 e o seno dá raiz de 2 sobre 2, você sabe que é 90 mais 45. Que é aí soma π sobre 2 mais π sobre 4, vai dar 5π sobre 4, né? E quando o seno dá menos raiz de 2 sobre 2 e o cosseno dá menos raiz de 2 sobre 2, você sabe que está aqui, que é π mais π sobre 4. Quando o cosseno dá raiz de 2 sobre 2 e o seno dá menos raiz de 2 sobre 2, você sabe que está aqui. Então, é direto. Você não tem que somar nada. Você tem que saber que é direto. É diferente da tangente. Da tangente, se você aplica a tangente, você tem um problema que ela perde, né? Quando os sinais são iguais, você perde, você não sabe onde mais ela está. Ou sinais contrários, então você perde onde o número está. Então, você tem que aplicar isso aqui. Tudo bem? Então, vamos lá para os exercícios. Tudo bem? Vocês entenderam isso? Sim. Vamos fazer um exemplo para... Vamos pegar, aí, assim, tem que fazer exemplo, né? Tem que fazer eu vou aproveitar e fazer os exercícios, né? Então, vamos lá. Só para não ficar mostrando, assim, porque às vezes você não gosta, assim, enfim, os erros, mas tá lá, eu comentei, tá? Aí, deixa eu pegar aqui, perdão.
Vou pegar a lista aqui, né? É lista 3, né? Então, assim, vamos pegar aqui, né? Vou copiar isso aqui, depois eu vou selecionando, que eu lembro mais ou menos qual que eu corrigi. Então, a lista daqui, a questão 1, depois eu faço a 2, tá? Então, a questão 1, deixa eu lembrar aqui, eu acho que eu fiz, deixa eu ver, acho que, deixa eu tentar lembrar qual que eu corrigi, eu acho que foi esse daqui, ó. Mas a gente pode fazer outros aí, tá? Deixa eu ver qual que o outro que eu corrigi. Acho que esse também. Depois eu lembro qual mais, mas vamos lá. Eu acho que esses dois. Eu vou fazer esse aqui primeiro e esse aqui porque não vai dar certinho, né? E aqui era para fazer... e outra eu comentei. Vocês fizeram a potência sem usar... Teve aluno, né? Sem usar a fórmula. O exercício pede para usar a fórmula, tá? Então, eu não queria que vocês fizessem a multiplicação, senão eu deixava livre, né? Tá? É para usar a fórmula só para a questão de verificar isso mesmo. Então, assim, a fórmula é essa aqui. Deixa eu aproveitar que eu copio aqui para ganhar tempo, tá? Não sei se é mais rápido ou não, mas ele é acostumado, fica mais fácil. Ó, tudo bem? A fórmula é essa. Tem que usar, porque se eu pedir para usar, então o exercício está pedindo, então tem que usar. Não pode fazer, multiplicar isso aqui, levar 3, fazer a multiplicação, que vocês sabem, não é para fazer isso. Se eu estou pedindo, tem que usar a fórmula, tudo bem? Então tem aluno que eu comentei lá, que tem que fazer isso aí. Está errado, se fizer daquele jeito. Não é que está errado a potência, está errado porque eu pedi a fórmula de móvel, tá? Tudo bem? Então tem que estar bem claro. A questão do ângulo. Então, assim, eu vou fazer das duas maneiras, usando a tangente ou não. Então, assim, da tangente, né? Eu vou usar, porque assim, eu preciso do módulo, né? Aqui, ó, o módulo dele e o ângulo. Eu preciso saber disso, né? Então, o módulo é tranquilo, né? O número aqui é Z, o número complexo, perdão. O número complexo é menos 1 mais I. Então, assim, o módulo é raiz quadrada, aí você vai pegar o A elevado ao quadrado, mais o B elevado ao quadrado, né? Então, isso aqui vai dar raiz de 2, tá bem? E o ângulo, né? O ângulo aí depende, né, que eu falei, se você vai usar, por exemplo, se você usar tangente, né? Então, eu vou colocar lá φ, arco, tangente de 1, que é o B sobre o A, menos 1, né? Então, isso aqui vai dar arco tangente de menos 1. Aí você está perguntando qual é o ângulo que a tangente dá menos 1. Aqui vai dar menos π sobre 4. Né? Porque ele deu negativo. Então, você tem aquela que eu passei para vocês, né? O ângulo, ele está descendo, ele está dando, porque a gente está calculando, que eu falei, a tangente a gente vai calcular de menos 90 até 90, de 90 a menos 90, certo? Ele está acusando isso aqui. Só que eu falei, ele se perde porque não é que ele está no quarto quadrante. A gente está calculando isso, né? Só para explicar, depois eu não vou ficar explicando isso, mas sim. A tangente deu aqui, deu esse valor, né?
menos π sobre 4, a tangente. Ok? Que vai dar menos 1 lá, porque tem o ciclo trigonométrico, ela vai dar menos 1. Se eu conseguir fazer o ciclo aqui bonitinho, enfim. A tangente está aqui. Opa, nossa, aqui. E esse valor dá menos 1. Ok? Só que o número complexo, ele está se você desenhar um número complexo, ele vai estar aqui. Menos 1 e 1. Ele vai estar no segundo quadrante. Então, o ângulo dele é esse cara aqui, ó. O θ. Então, o que eu tenho que fazer para encontrar? Eu vou somar π, porque como aqui está negativo, a hora que eu somo π, ele subtrai esse cara e eu vou ter justamente o θ, né? Então, por isso que o θ vai ser quem? O φ que você encontrou mais π. Porque o φ está aqui. Se você soma π, você encontra o θ, né? Porque θ mais φ dá o π. Não é? Se você olhar aqui, ó, se eu somar tanto o φ como o θ, vai dar 90 graus. Vai dar 180, desculpa, vai dar o π. Né? Então, por isso que a gente aplica isso. Então, aqui vai dar menos π sobre 4 mais π, que vai dar 3π sobre 4, né? Tudo bem? Isso usando a tangente. Se você falar assim, professor, eu prefiro usar seno e cosseno. Então, você vai lá. Então, eu vou colocar aqui, né? Vou aproveitar aqui, né? Então, se você usar o seno e o cosseno, então você tem lá o θ, vai ser arco seno de... o seno é o b sobre a raiz, né? A norma aqui. Então, vai dar 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2, isso. Que é, na verdade, arco seno de raiz de 2 sobre 2. Né? Deixa eu apagar aqui. Fazer mais bonitinho aqui, né? Bom, aí você pergunta qual é o ângulo que o seno da raiz de 2 sobre 2 positivo? Qual que é? Ele estaria aqui, né? Aí você tem que olhar os dois, aí fica confuso, porque você teria tanto o raiz de 2 sobre 2, vai dar 45, aqui é o... Isso aqui está no desenho, mas o ângulo que eu fiz aqui. Isso, é porque é em ângulo, né? Aqui, assim, aí o seno... O que eu fiz? Deixa eu recuperar um pouquinho. Isso. Isso, o ângulo vai dar... Porque você olha o seno que você está no ciclo trigonométrico, né? É porque o desenho está ruim aqui, na verdade. É o que eu falei, fui fazer o ciclo trigonométrico aqui, na verdade, 1 e 1, ele sai aqui, né? Cara. É porque não está... Bom, agora já bagunçou aqui. Enfim, é porque misturei aqui o... Tá? É porque aqui não que está errado, tá? Deixa eu fazer aqui. Agora, fui fazer o ciclo aqui. Bagunçou. Deixa eu ver se eu apago aqui. É porque, assim, tem problema por causa do ciclo trigonométrico aqui, né? Vou apagar aqui, só para... Eu fui fazer a tangente aí, virou uma bagunça. Porque a gente tava assim, né? Deixa eu tentar fazer o desenho assim, um círculo trigonométrico certinho. Aí, eu tenho a tangente aqui, né? Deixa eu fazer com outra cor.
tangente aqui, tá? O valor dela, né? Então, quando nós calculamos aí, ele tinha dado menos 1, a tangente, né? A tangente deu isso menos 1. Então, o ângulo que você está encontrando é o φ aqui, né? Aí, o número complexo, ele está aqui, ó. Ele está 1 e 1, porque o ciclo trigonométrico é 1 e menos 1, que, né? Raio 1, né? Então, esse número está aqui, ó. Tudo bem? Já apagando aqui. O número complexo aí está aí, né? Menos 1 mais i, tudo bem? Aí a questão é o seguinte, o ângulo que está aqui, o valor é isso aqui, ó, né? Então, você vem e calcula o ângulo θ. Vou fazer com outra cor. Opa. Fazer com outra cor aqui. Bom, aqui. O ângulo θ é isso aqui. Então, ele está dando isso aqui, ó. Tudo bem que você pode ficar na dúvida, né? Raiz 2 sobre 2, ele é 45 graus ou 90 mais 45, 135? Então, você tem que fazer o seno. Para você completar aqui, você tem que fazer o arco seno. Para você saber. Aí você não vai ter dúvida nenhuma, tá? Só com um você ficaria na dúvida. Mas com os dois, não. Arco seno de... Aí, quanto vai dar? B... desculpa, A sobre a norma, né? Então, vai dar menos 1 sobre raiz de 2. Isso aqui vai dar arco seno de menos raiz 2 sobre 2. Aí, com os dois, fecha a conta. Por quê? O arco cosseno, ele está dando esse valor aqui. Né? O seno... Qual é o ângulo que o seno dá menos raiz 2 sobre 2? Qual é o ângulo que o seno dá raiz 2 sobre 2? Aí você fechou, 145. 135, perdão. Né? 90 mais 45. Então, 135 graus, que aí você pode escrever que é π sobre 2 mais π sobre 4, vai dar 5π sobre 4, né? Opa! Não. π sobre 2 mais π sobre 4. Aí vai dar 2, vai dar 3π sobre 4. É o que está em cima, tem que dar igual isso aqui, né? 3π sobre 4. Então, porque você descobriu isso aqui, que dá 3π sobre 4. Tudo bem? Vocês entenderam como que usa o seno e o cosseno? Quando você usa tangente, você tem que obrigatoriamente descobrir onde você está no primeiro, terceiro, segundo, terceiro quadrante. Se você usa o seno, o arco e o cosseno, você já fecha. Você não tem que fazer mais nada. Ele vai dar o valor que é. Tudo bem? Por isso que eu falei que tinha alunos em cursos anteriores que preferiam usar seno e cosseno. O arco, seno e o arco cosseno. Aqui tem algum erro, né? Arco cosseno. Arco cosseno. Tudo bem? Alguma dúvida de como fazer calcular o ângulo? Bem, aí você pode perguntar, o outro exemplo que eu vou fazer, o ângulo nem sempre vai ser um ângulo conhecido. Assim, você não vai, às vezes vai dar um valor lá, tangente de menos 0,8, você não sabe, né, quem que é, enfim, né? Alguma dúvida, pessoal? Nesse caso aí, o sinal negativo do cosseno não interfere em nada não, né, Osmar? Aonde? Você colocou 3π sobre 4, ele não seria menos, não, né? Não. Tá vendo aqui? Aonde que está o ângulo? O número complexo está aqui, ó. Então, o que você fez? Deixa eu fazer com maior, porque aí ficou pequenininho, né? Deixa eu fazer aqui, ó. Você tem um círculo trigonométrico, né? Aí você tem a tangente.
que ela passa aqui, né? Opa, vai sair tortinho, mas tangente. Quando nós calculamos, né? Quando você calcula tangente, na verdade, é o arco tangente, né? Você quer descobrir o φ. Arco tangente de... aí, no caso, lá deu P sobre A, né? Que vai dar menos 1, né? Então, você quer encontrar qual o ângulo cujo a tangente, né? Você está assim, né? Você quer fazer o seguinte: qual é o ângulo cuja tangente, né? Você está tangente dá menos 1. Então você está fazendo isso aqui. Aí você sabe que é menos 45, né? Isso aqui está dando menos 1 a tangente. Então você encontrou o φ, que é menos π sobre 4, 45 graus. A questão, quando você usa, você tem que saber onde o número complexo está. Aí o número complexo, ele não está aí na coisa, né? O número complexo, você desenha ele, que aqui é 1, que é o i, né? E o menos 1, no plano complexo, que é identificado com R2 aqui. O número está aqui, né? Esse é o número complexo, menos 1 mais i. Ele está aqui. Então, o ângulo não é esse, né? Porque o ângulo dele é esse aqui, ó. Quando você usa tangente, eu estou falando que você se perde, você não sabe onde ele está. E como a gente ficou com φ de menos 90 até 90, você é obrigado a saber onde ele está. Então, neste caso, você tem que saber o quadrante que ele está. Então, aí, com isso, o φ vai ser, como ele está, aí você identificou, ele está no segundo quadrante, você vai ter que somar π mais o φ. Por que π mais o φ? Porque olha aqui o desenho, só para você enxergar. Você tem... Quem que é... Você sabe que o θ mais φ, né? Se você olhar aí, o θ mais φ vai dar π, né? Se você somar os dois, né? Esse ângulo mais esse vai dar π. Então, você tem que o θ é... Ah, só que ele é negativo, né? Aí que é a questão aqui. Na verdade, aqui, θ, só que se eu colocar negativo, não dá π. Então, na verdade, é menos π. Porque como ele é negativo, tá? Perdão, desculpa. Como ele é negativo, senão não dá. Porque como no caso, porque ele é negativo, tá? Certo? Se você colocar assim, ele vai dar π, né? Porque ele é negativo e o θ é positivo. Certo? Nesse caso. Então, aí você tem π mais φ. Então, por isso que a gente usa isso. Tá? E aí, no caso, deu π menos π sobre 4, que vai dar 3π sobre 4. Agora, quando você usa o seno e o cosseno, você vem aqui, ó. O seno e o cosseno está no ciclo trigonométrico de raio 1. Então, o seno e o cosseno é essa daqui, né? Esse aqui seria o valor do cosseno, né? E aqui o valor do seno. Então, você tem, para esse número complexo, e para esse ângulo θ, esse cara aqui vai ser o seno, né, que vai dar o valor dele, e esse aqui vai ser o cosseno. Certo? Aí que você faz? Para descobrir ele, porque você não sabe o ângulo, mas você sabe quem que dá ele, né? Então, você tem assim, θ é arco seno de... aí lá era o B sobre a norma, que vai dar, o B é 1, né? Então vai ficar 1 sobre a raiz de 2. Que isso, na verdade, é raiz de 2 sobre 2. Você vai descobrir que isso... Aí você está na dúvida ainda, porque ainda tem o... Porque ele pode dar tanto 45, né? Ele poderia dar esse cara aqui também, né? Então, você tem que tomar cuidado. Então, como ele pode dar 45 ou 135. Aí você faz o outro também, o cosseno. O arco cosseno, que vai dar menos 1 sobre raiz 2, que vai dar menos raiz 2 sobre 2, que é esse cara. Né? Isso aqui está dando
menos raiz 2 sobre 2, e aqui está dando raiz 2 sobre 2. E aí você fecha, você sabe que não tem como, é 135, a não ser que é múltiplo de 2π, mas 135 graus. Então, 130... Oi, pode falar. O seno, então, sempre que eu vou calcular ele, vai ser o B sobre o módulo de Z? Sim. E o cosseno vai ser o A. Isso. Tá. Não, mas aí tem a pergunta. Quando você está no eixo X, aqui no eixo, o ângulo é 0 ou π, né? E quando você está no eixo Y, ele vai ser 90 ou 3π sobre 2. 270, que é 3π sobre 2. Quando no complexo está nos eixos, aí já é automático. Eu vou escrever aqui embaixo, tá? Ok? Ok. Então, aqui, 135 é 3π sobre 4. Aí eu vou fazer algum lá, mas assim, aqui, quando você está aqui, né? Deixa eu ver aqui, eu coloquei a fórmula. Quando você está aqui, eu vou aproveitar aqui, né? Uma observação. Se o número complexo for o imaginário puro, né? Se ele for BI, né? Isso vai implicar o seguinte: ele vai ser, se o B é negativo, dá uma coisa, né? Se o B é positivo, dá P sobre 2, né? Se B é positivo. Se B é negativo, dá 3π sobre 2. Se ele for só real, né? Vai dar 0 se o A é positivo e π se o A for negativo. Então, se ele for real, né? Somente a parte real, ele vai ser 0 ou π, porque ele vai estar aqui, né? O número complexo vai estar... Se ele for real, ele vai estar aqui nesse eixo. Então, se ele é positivo, ele é ângulo 0. Se ele for negativo, ângulo π. Se ele for só imaginário puro, ele vai estar nesse eixo. Então, se ele for positivo, vai dar 90 graus. Se ele for negativo, vai dar 3π sobre 2. 270, ok? Tudo bem? Você não precisa fazer nada de cálculo, você já está automático. Né? No eixo Y e X. Ou na parte real e parte imaginária. Identificando o plano complexo. Tudo bem? Vamos lá. Aqui, ok? Então, não precisa. Você viu, Newton? Não precisa... O ângulo é esse aqui, tá? Não tem, é direto. Você vai olhar a tabela do seno e cosseno, enfim, né? Para você saber. Se não for ângulo conhecido, teria que fazer na calculadora. Tá? Ok? Vamos lá. Bom, com isso, né? Você descobriu o ângulo. Então, você descobriu as duas coisas, o raio e o ângulo, né? Então, você tem esse número... deixa eu copiar aqui novamente. Peraí. Eu estou fazendo o ângulo bem com calma, porque é importante, porque eu vi vários erros, né? Nos exercícios, então... eu vi que vocês estão errando, cometendo erros nessa parte. Então, só para a gente não ter mais erros aí, tá? Então, aqui, vamos lá. Então, eu vou fazer o exercício agora. Então, menos 1 mais I, eu tenho as duas coisas que eu preciso, que é o módulo de Z, que é a raiz de 2, e o ângulo, que é 3π sobre 4, né? Tudo bem? Opa. Bom, tendo isso, aí eu consigo fazer a potência. Então, Z ao cubo é raiz de 2, que é o módulo, elevado ao cubo, cosseno
de 3 vezes o ângulo, que é 3π sobre 4, né? Mais seno de 3 vezes 3π sobre 4 vezes i. Então, isso aqui vai dar... Aqui vai dar raiz de 2 elevado ao cubo, fica raiz de 2 elevado ao quadrado vezes raiz de 2. Então, vai dar 2 raiz de 2. Aqui vai dar cosseno de 9π sobre 4, mais seno de 9π sobre 4i. Se não for o ângulo conhecido, né? 9π sobre 4. Você pode deixar aí, mas esse caso é conhecido, né? Porque 9π sobre 4 é 9π mesmo? Tá certo, né? Se fosse... porque 9π sobre 4 é conhecido, porque 8π sobre 4 é 2π. Você soma mais 1, né? Mais 45, né? Que é 9π sobre 4 é 8π mais π sobre 4, que vai dar 8π sobre 4 mais π sobre 4, que é 2π mais π sobre 4. Então, na verdade, é 45 graus. Então, esse número vai dar 2 raiz de 2, né? Vezes, aqui vai dar, como é 45, né? É raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2i. Aí, esse número, você pode simplificar. Na verdade, a gente vai dar, simplifica 2, vai dar assim, né? Z ao cubo vai dar 2, que simplifica, né? Mais 2i. Tudo bem? Ok? Bom, aí vamos lá para alguma dúvida aí? Aí eu vou para o outro que não vai dar uma coisa bonitinha, né? Se tiver dúvida, pode perguntar, hein? Tá bom. Oi? Tá ok? Ok. Pode perguntar, gente. Não fica com vergonha, não. Né? Eu estou aqui para tirar dúvida e vocês estão aí para perguntar. Se está em dúvida, né? Se não tiver dúvida, tudo bem. Certo? Deixa eu copiar aqui por um pouquinho. Às vezes a gente pensa que está explicando certinho, não está... Assim, certinho que eu digo assim, está claro, mas não está claro, né? O claro não é tão claro, né? Assim, não está bem explicado. Deixa eu só colocar assim para... Porque isso aqui a gente sempre usa, então, na potência e tal. Ok. Bom, esse daqui, o que vai acontecer? O problema é que ele não vai dar um... Apesar, deixa eu ver. Não vai dar. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer, né? O número aqui é 2 mais raiz de 2i, né? Bom, o módulo, ok, né? O módulo é só calcular aqui, raiz quadrada de 2 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. Então, vai dar 4 mais 2, né? Que vai dar raiz de 6, que não adianta aí ficar raiz de 2 vezes raiz de 3, não adianta. Então, fica assim. Aí o ângulo, a questão do ângulo. Se você tentar pela tangente, né, vai ficar φ, arco, tangente. Deixa eu colocar tangente assim. Eu estou usando N ou G? Aí, deixa eu ver, só para ficar um padrão, tá? Hoje eu estou usando o G. Porque às vezes em livros aparece o N, né? Então, só para ficar TG, né? Arco tangente de quem? Do B sobre o A, né?
Aí você vai recorrer lá às tabelas, né? Eu até enviei para vocês. Não tem... você não lembra, eu não lembro, né? A gente não vai lembrar quem, né? Que a tangente de φ, qual o ângulo que a tangente de algum ângulo que dá raiz sobre 2. A gente conhece, né? Só lembrar para vocês, eu passei para vocês, os tradicionais. Deixa eu só voltar naquela aula que eu coloquei, deixa eu ver, para vocês, porque aí não tem, né? Deixa eu pegar até aqui, e a gente, só para explicar, deixa eu ver se é essa, não é a aula 3. Aula 3. Isso aqui. Vou colocar lá. Assim, você vai olhar a tangente, assim, dos ângulos conhecidos, né, pelo menos esses mais conhecidos, você não tem aqui raiz 2 sobre 2, né? Então, não dá para você falar assim, porque você fala assim, quem que é o ângulo cuja tangente dá, né? Se eu perguntasse para vocês, quem é o ângulo cuja tangente, né? Qual é o φ que a tangente da raiz 3 sobre 3? Aí você poderia falar assim, tem 30 graus e também tem 210 graus. Aí você fica na dúvida, você tem que saber onde o complexo está. No primeiro quadrante ou no terceiro. E aí, mesma coisa, se eu perguntar o raiz de 3, né? Negativo, por exemplo. Quem é o ângulo cuja tangente dá menos raiz de 3, que está aqui embaixo? Bom, você fala 300 ou 120. E aí você vai ter que saber onde está no qual quadrante está. Mas aqui não tem o raiz de 2 sobre 2. Então não tem jeito. Assim, não tem ângulo. Aí que você precisa fazer. Aí, ou você vai deixar assim, né? Mas aí fica complicado, porque aí vai ter que saber. Ele tá como ele está no primeiro quadrante, ele ficaria assim. Né? O θ seria isso. Ou você coloca o valor, né? Porque em ratiano, né, você pode colocar assim. Então, como o θ, como eu usei isso aqui, o número complexo está no primeiro quadrante, né? Então, o θ é igual a φ. Então, o θ vai dar arco tangente de raiz 2 sobre 2. Você podia falar assim, bom, ou a gente põe em valores aqui, porque vai ficar horrível aqui, né? Entendeu? Você não vai acabar descobrindo, a fórmula vai ficar em função disso aqui. Você pode deixar assim, ou se vocês quiserem, calcule o valor do arco tangente de raiz 2 sobre 2. Né? Vai dar um ângulo lá, que eu não lembro direito. Raiz 2 sobre 2 é quanto? É 0, eu imprimi uma tabelinha aqui. É 0, vai na calculadora aí. Raiz 2 dividido por 2 vai dar 1,4 por 2 a 0,7 alguma coisa, né? Mais ou menos perto de 1, 0,7. Vai ter que fazer a conta. Provavelmente vai dar uns 36 graus. Né? Ou 35. Vou fazer aproximado aqui, tá? A gente vai aproximar, tá? Tudo bem? Porque... Deixa eu pegar uma calculadora aqui deixa eu ver quem que eu uso aqui. O Excel. Vou usar o Excel. Tudo bem? Raiz quadrada de 2 sobre 2, né? É 0,7071, não? Isso. E aí... Sai ao mesmo tempo. 0,707, né? Assim, uma aproximação desse ângulo é 35 graus. Né? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se tem arco tangente aqui. Arco tangente. Deixa eu ver se ele chama de outro. A tangente. Cadê a tangente? Cadê a cotangente? A cosseno. Não tem tangente, não? Aqui, a tan. Opa. A tan desse número. Vamos ver se ele vai dar em radianos.
Belo 61. Ixi, aí também não adianta, né? Não... Deixa eu ver se ele muda para ângulo aqui. Deixa eu ver se eu faço a mudança aqui para ângulo. Não, mas aí ele... Não, mas aí tem que mudar o... Não, o cosseno ele dá em radianos, né? É porque assim, se eu fizesse, por exemplo, o 1, que a gente sabe, né? Que é 45, né? A tan de 1 dá 45. 45 é π. Deixa eu colocar o π aqui. Π de quantas casas? 4, vamos ver. Não. O π não... Não, peraí. Função π. É π sobre 4, né? Só para fazer aqui a divisão. Π dividido por 4. Então, ele dá isso aqui, ó, tá vendo? Então, ele retorna em radianos. É π sobre 4, então... 35 graus, tem que fazer a conta aqui, né? Mas acho que vai dar isso aqui, 35 graus, porque aí tem que fazer uma mudança. É porque eu tenho uma tabelinha aqui, ele vai dar mais ou menos 35 graus, tá? É porque tem que fazer umas contas aí, porque ele dá em radianos. Eu não, quem tem calculadora aí pode mudar para ângulo. É porque aqui no Excel eu não consigo, eu acho que eu não consigo mudar para ângulo. Eu não sei se tem algum lugar. Eu acho que eu não consigo mudar as funções. Será que tem função para ângulo? Eu acho que não vai ter isso aqui de ângulo. Será que tem alguma coisa? Eu não sei se vai ter, não. Científico, não. No geral, número. Alinhamento, fonte. Não, não vai. Sim. Bom, enfim. Vocês confiam em mim que vai dar próximo 35, tá? Vocês façam uma calculadora, se vocês tiverem calculadora, eu não tenho aqui, que devolve em ângulo. Tá? Ou faz uma regra de 3, né? Que a regra de 3 é o seguinte, sei lá, tem que escrever aqui, né? Isso aqui... Como que era? Como assim? Pi? Osmar, Oi. eu entrei no Google, peguei a calculadora de arco tangente de 0,71, deu 35, poucos graus. Isso, então ótimo. Obrigado, Nilton. Isso dá, acabei de fazer aqui também, dá 35,26 graus, mais ou menos, ótimo. aproximadamente. Obrigado. É só porque assim, aqui não está dando em ângulo, então, mas é só para a gente aproximar. Então, nós vamos aproximar para esse valor, né? Eu vou colocar 35 aproximado, tá? Só para... Vocês sabem que, assim, é só uma aproximação, porque eu poderia colocar o valor aqui, né? Então, uma aproximação 35 graus. Só para não ficar colocando, porque o número, a potência aqui, né? Ficaria assim, z ao cubo, vai dar módulo, que é raiz de 6 ao cubo, vezes cosseno de 3 vezes 35, é lógico que é uma aproximação, né? Porque não vai... Vezes seno de 3 vezes 35. Pi. Porque a gente sabe que é tudo uma aproximação aqui, porque eu teria que colocar o valor correto aqui, né? Enfim. Né? O ângulo em radianos ou aqui já mudando para ângulo, é uma aproximação, tá? Então, o número que vai ficar raiz de 6 vezes raiz de 6, né? Porque raiz de 6 ao quadrado, raiz quadrada de 6 elevado ao quadrado vezes raiz quadrada de 6, né? E aqui vai dar cosseno de 35 mais 35, 70 mais 35, 105 graus, mais seno de 105 graus. Esse é o número, a potência.
Eu só coloquei assim, porque para vocês entenderem que não necessariamente o ângulo vai dar um ângulo conhecido, assim, que você sabe o valor, né? Vai dar aproximado aí, como vocês viram. E não importa, se você usasse, eu usei o arco tangente. Se você tivesse usado o seno também, não é porque falar, vou usar o seno, vai ter... Eu vou escapar pela tangente aqui, né? Digamos assim. Se você usar o arco seno, né? Você vai usar θ, arco, seno de... Vai ficar B, que é a raiz de 2, sobre o módulo, que é a raiz de 6. E aí, o raiz de 6, na verdade, ele é raiz de 2 vezes raiz de 3, né? Então, vai simplificar aqui, vai ficar raiz de 3 sobre 1 sobre raiz de 3, que é raiz de 3 sobre 3. Arco, seno de raiz de 3 sobre 3. Só que aí não tem raiz de 3 sobre 3 para o seno e cosseno que vocês conhecem, né? Tem lá, raiz de 3 sobre 2. Né? Mas raiz de 3 sobre 3, não. Na tabela lá, se você olhar o seno e cosseno, né? Se você olhar o seno e cosseno, aqui tem raiz de 3... Aqui está apagadinho, mas é raiz de 3 sobre 2. Opa! É raiz de 2 sobre 2, né? Aqui tem, assim, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio, né? Aí tem os negativos possíveis, é só olhar aí. Então, assim, você não vai ter também. E a mesma coisa, arco, cosseno de o A, que é 2, sobre raiz de 6. Aí você, arco, cosseno, você como chama? Você tirando a raiz quadrada de baixo, quanto fica por raiz 6, né? Vai ficar 2 raiz 6 sobre 6. Aí simplifica o 2, vai ficar raiz 6 sobre 3. Né? Então, assim, não dá para saber quem é esses ângulos. Né? Aí você tem que fazer a mesma coisa que fez para a tangente. Você vai ter que calcular... e aqui, pessoal, eu coloquei 35 porque ele está no primeiro quadrante, né? Se fosse no terceiro quadrante, eu tinha que somar π, né? Tudo bem? Tá? É porque está no primeiro quadrante. E aqui a mesma coisa, são os dois positivos, está no primeiro quadrante, só que você vai ter que calcular. Tudo bem? Vocês entenderam? Então, assim, eu coloquei uns números só para ter esse problema mesmo. Só para não ficar tudo bonitinho, sempre bonitinho. Tudo bem? Tudo bem. Posso ir para a raiz? Vou confessar que a gente gostaria dele bonitinho, mas tudo bem, a gente aceita. Aí eu vou passar para as raízes, tá? Tudo bem? Que seria o exercício, seria o segundo exercício, né? Da lista. Deixa eu pegar aqui, vou pegar lá na lista. Depois eu faço mais algum aqui, mas... Oi? Você pode fazer o E? Qual? E, a letra E, que é o raiz cúbica de menos 1 mais I. Letra E? Não, dá 2. Dá 2, tá. Sim, mas eu vou explicar antes, tá? Tudo bem, sim. Calma lá, deixa eu... Então, vamos lá. Primeira coisa, né? A raiz de um número complexo, né? Raiz n-ésima de um número complexo. Então, você tem assim, né? Você quer descobrir a raiz enésima de um número complexo Z0. E aí, nós sabemos que ele não vai dar só um número Z, né? A raiz, ela tem... Nos números complexos, você vai ter N números
que elevado à potência n vai dar o z. Aqui você tem assim, a raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 ao quadrado dá 9. Então, a gente tem aqui, eu não vou ter só um número aqui que vai dar isso aqui, né? Eu vou ter vários. Então, aí, para a fórmula, por isso que a gente já mostrou, né? Ela aparece assim, eu chamo WK, aí vai ficar raiz enésima do módulo do Z0, né? Vezes cosseno do ângulo do Z0 mais 2kπ sobre n mais seno do ângulo do Z0 mais 2kπ sobre n vezes o i. Aí, aqui, o que a gente precisa, o módulo do Z0 e o ângulo dele, né? O ângulo, o argumento o θ é o ângulo do número complexo Z0. Tudo bem? Porque se você fosse colocar o Z0 na fórmula de Morphy, na fórmula trigonométrica, né? Ele seria assim, né? Então, você precisa descobrir esse ângulo aqui, né? Tudo bem? Então, eu tenho que descobrir o ângulo. Aí, por isso que é importante descobrir o ângulo correto. Se você descobrir o ângulo errado, aí virou bagunça. E aí, aplicar a fórmula. Aí, lógico, se o ângulo ficar bonitinho, fica legalzinho. Se não ficar bonitinho, aí vira uma confusão danada. Mas, assim, aí a gente aproxima e fica lá, deixa em função deles, né? Mas é bom, é importante colocar, senão fica uma coisa assim, você fala, mas a raiz, como que eu faço, né? É só colocar um valor aproximado, né? Ou deixa em função do ângulo, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Aí tem os exercícios, né? Qual que você falou? Desculpa, o E. aqui. O E. Isso. Esse aqui, né? É porque eu fiquei confusa numa parte dele, e aí, uma pergunta, precisa no final colocar na fórmula algébrica, porque eu coloquei e ficou mais confuso ainda. Então, depende se está o ângulo certinho, porque às vezes, eu não sei, vamos ver aqui como que vai dar. Não, o ângulo eu acredito que não vai dar certinho, pelo menos o meu deu uma bagunça, mas aí eu fiquei com dúvida, mas tem que ver a fórmula algébrica ficou mais confuso ainda. Tá, mas vamos fazer com calma, porque ele ainda dá um ângulo conhecido, viu? O meu primeiro deu um ângulo conhecido, mas os outros não deu. É por isso que eu pedi para você fazer, porque eu fiquei confusa nessa parte do porquê que não deu. Vamos lá. Eu vou aproveitar a fórmula aqui para não ficar copiando toda hora, né? Assim. Opa. Nossa, já são 10h17? Meu Deus. Vamos lá. Tudo bem aqui, a fórmula está aqui, né? Então, quem que é o Z0? Primeira coisa, né? O Z0 é o menos 1 mais o I, ok? Esse é o Z0. Que a gente vai usar aqui, né? Então, primeira coisa, preciso calcular o ângulo e o módulo, né? O módulo dele é a raiz de 2, ok? Alguma dúvida aqui? O ângulo, eu vou colocar lá, φ,
Aí vocês podem usar seno, cosseno, enfim, eu uso a tangente, tá? Mas aí vocês façam o que vocês quiserem. É o arco tangente de 1 sobre menos, vai dar menos 1. Isso aqui vai dar menos π sobre 4. Só que o ângulo, né? Isso implica que o ângulo θ é π mais φ, que vai dar vai dar 3π sobre 4, né? Porque você vai dar π mais menos aqui, 3π sobre 4. Tudo bem? Alguma dúvida nesse aqui? Não, essa parte foi tranquila. Tá. Eu também deu isso por enquanto. Sei. Agora a raiz cúbica, então vamos lá. A fórmula é aquela ali, né? Então, você vai ter 3 raízes, né? Você vai ter lá o W0, o W1 e o W2. Então, aqui esqueci de colocar, mas o K, ele vai de 0, 1, 2, né? São 3 raízes. Tudo bem? Aí a gente vai aplicar a fórmula para esses números, né? Então, para K igual a 0, deixa eu fazer isso aqui, né? Então, vou colocar assim, W0 vai dar raiz cúbica de raiz de 2, que é o módulo, né, do coisa, e cosseno de θ, 3π sobre 4, mais 0, porque o K é 0, né? Sobre 3, aqui que o N é 3, né? Tá? Mais seno de 3π sobre 4, que é o θ, mais 0, porque o K é 0, sobre 3, que é o N. Ok? Aí, aqui, esse raiz de 2, raiz cúbica de raiz de 2 vai dar, que você faz assim, né? Deixa eu colocar aqui do lado. Raiz de 2, na verdade, é 2 elevado a meio. E raiz cúbica é a mesma coisa que você elevar ao... Né? Você tem assim, raiz cúbica de raiz de 2. Isso que vai ficar 2 elevado a meio elevado a 1/3. Então, vai ficar 2 elevado a 1/6, né? Você pode deixar assim. Então, se quiser ficar mais assim, raiz sexta de 2. Vezes aqui, vai dar... Você vai simplificar com... vai ficar assim, né? Cosseno, deixa eu fazer com calma aqui. 4π, 3π sobre 4 vezes 3, que é 12, né? Mais seno de 3π sobre 12. Ó, aqui vai ficar, na verdade, π sobre 4, né? Π sobre 4. Então, aqui ficaria assim, W0, raiz sexta de 2 vezes... aqui, ó, pessoal, eu vou simplificar só para ganhar tempo, né? Vai dar... Aqui, ó. Simplifica, e aqui fica 4... Então, aqui vai dar raiz de 2 sobre 2, né, que é cosseno de 45 graus, né, mais raiz de 2 sobre 2. E aí, vamos ver se dá para simplificar alguma coisa, porque raiz de 2 vezes raiz de 2, né, raiz sexta, né, só que aí acho que não dá para simplificar nada, porque... Porque fica 1/6 mais meio. Talvez dá para simplificar alguma coisa. Mas você poderia deixar assim. Raiz cúbica de 4 dividido por 2. Isso. Deixa eu colocar no outro aqui. É porque assim, você pode deixar assim. Ou, só para simplificar assim, né? É porque quando você... Né, deixa eu pegar aqui. Deixa eu copiar aqui.
Eu poderia deixar assim, aí depois a gente pode levar a potência só para mostrar, mas assim, se quiser, se der para simplificar, né, um pouquinho mais, só para a gente tentar enxergar. Que eu escrevo torto, aí fica torto aqui, né? Aí não consigo. Aí, tá bom. Aqui. É porque, assim, o que acontece aqui? Se eu fosse fazer a multiplicação aqui, né? Raiz de 6 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2, né? Mais raiz sexta de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. E aí, o raiz... a gente teria assim, né? Que seria 2 elevado a 1 sexto vezes 2 elevado a meio. Mais 2 elevado a 1 sexto vezes 2 elevado a meio sobre 2. Aí vai ficar... Porque você soma aqui, né, os expoentes, né? 2 1 sexto, 2 meio, 2, aqui vai dar 1 sexto mais 1 meio, né? Que aí vai ficar 2, acho o mínimo, dá 6, e aí que vai dar 3 a 4 sexto. Aqui ficaria assim, 2, 4 sextos sobre 2, mais 2, 4 sextos de 2. Bom, mas 2 elevado a 4 sextos é raiz sexta de 2 elevado a quarta. Que, na verdade, vai ficar... você podia ter simplificado, perdão. Aqui já simplificava, né? Fiz besteira. Aqui é 2 terços, né? 2 terços, que aí vai dar raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é raiz cúbica de 4. Tudo bem? Então, aqui, o que você pode simplificar aqui é isso, né? Tudo bem? E aí, só para facilitar, né? Porque você fala assim, será que isso elevado ao cubo vai dar aquele número lá? Menos 1, né? Porque a gente teria que fazer isso, né? Opa! Deixa eu colocar aqui, peraí. A pergunta é, será que esse número que nós descobrimos aí, né? Que Z raiz de Z0 ao cubo, isso implica que Z, né, ao cubo, ou Z ao cubo dá o número, né? Z ao cubo dá o Z0. No caso aqui, Z, o que a gente descobriu, uma raiz, né? Que a gente chama de W0, né? Porque são 3 raízes, né? Então, W0, que é uma das raízes, né? Que era isso aqui, raiz cúbica de, quem que era? Menos 1 mais I. Será que elevar esse cara ao cubo vai dar isso aqui? O W0 que nós vimos, ele é raiz aqui de 4 sobre 2, mais raiz cúbica de 4 sobre 2i. Então, vamos levar o que eu fiz? Eu vou usar a potência que nós fizemos agora, porque
eu conheço que fica fácil para mim, né? Então, eu quero provar isso aqui, o seguinte, esse cara ao cubo vai dar isso aqui, né? Então, vamos lá. Isso aqui é o que eu quero provar, né? Eu sei o seguinte, o ângulo aqui desse W0, o ângulo aqui, eu vou usar a forma de móvel, tá? O ângulo vai ser arco tangente de... eles são iguais, então isso aqui vai dar 1, né? E está no primeiro quadrante, então é π sobre 4. E o módulo, isso aqui vai ser raiz quadrada, vixe, não sei. Eu vou colocar assim, 4, 1/3 sobre 2 elevado ao quadrado, 4, 1/3 sobre 2 elevado ao quadrado, né? Isso aqui vai dar... Aí vai dar... não sei se vai conseguir simplificar, mas enfim. Bom, primeiro que eu tenho 2 vezes, aqui vai dar 4 embaixo, é porque eu estou somando 2 coisas iguais, e aqui vai dar 4, 2/3, né? Raiz quadrada disso. Aqui vai ficar a raiz cúbica. Deixa eu ver se facilita aqui, peraí. Esses números complicadinhos assim, fica assim. Aqui vai ficar a raiz de 2. Eu estou aplicando aqui, tá? Aqui vai ficar meio, vai ficar... Aí cancela o meio, vai ficar 4 1/3. Então, raiz cúbica de 4 sobre raiz quadrada de 4 dá 2. Tem que ver se simplifica aqui, não é... de novo aqui, vai ficar 2 elevado a meio, vezes... Opa! Aqui eu vou colocar 2, porque para facilitar, para a gente colocar, porque é 2/3, né? Sobre 2. Bom, meio mais 2/3 é 6, 3 mais 4, 7 sextos, né? Que na verdade é 1 mais 1/6, né? Ixi, não sei se vai... bom, enfim. Isso aqui vai simplificar, porque vai ficar assim, raiz de 2, raiz sexta de 2 sobre 2. Então, vai ficar, de novo, raiz sexta sobre 2. Deixa eu ver se está certo, né? Raiz sexta de 2. Vamos ver se vai dar certo. Eu estou achando estranho. Só que eu errei uma conta. Mas vamos lá. Então, aqui vai ficar assim. W elevado ao cubo vai ficar... acho que vai dar certo. Porque isso aqui é 2 elevado a 1/6. Vai dar certo, tá, pessoal? Eu estava desanimando aqui, mas... Porque assim, isso aqui vai ser 2... Opa! Vem para cá. Nossa, esse marca-texto. Aqui. É porque isso aqui é 2 elevado a 1/6, né? Aqui você vai pegar 2 elevado a 1/6 elevado ao cubo, né? Que é a potência. Vezes cosseno de 3 vezes o 45.
mais seno de 3 vezes o 45 i. Então, o que vai ficar... Aqui vocês podem reparar que vai dar 3/6, que é meio. Então, vai dar raiz de 2 vezes cosseno de 3π sobre 4. O cosseno vai dar negativo, que é menos raiz de 2 sobre 2, que é 145, e o seno vai dar positivo, 135, desculpa. Aí vai dar raiz de 2 sobre 2 e... Na hora que você multiplica aqui, vai ficar menos 1 mais i. Deu certo? Certo? Aqui, ó. Tudo bem que deu um número... É que eu tô falando, como o ângulo, assim, não é tão... Mas, enfim, tá aí, né? Às vezes sai bonitinho, fica facinho e tal. Bom, isso é o W0. Agora tem que fazer o W1, né? São 3, né? Então, são 3 raízes. Eu vou lá para o W1. Ok? Todos eles vão ficar chatos pela essa raiz 6 aqui, que aí fica complicado, né? Mas, assim, aqui, o que vai acontecer? O W1 vai ser esse ângulo mais 2π. Então, vamos lá. Né? O W1 vai ser, vamos lá, vai ser a raiz cúbica do raiz de 2, que é a norma, né? É igual cair, né? Você tem a norma, a raiz cúbica aplica a fórmula, né? Cosseno de... O θ foi 45, né? 3π sobre 4, não. 3π sobre 4. 3π sobre 4 mais... Como o K é 1, vai dar 2π sobre 3. Mais seno de 3π sobre 4 mais 2π sobre 3. I. Então, aqui vai dar aquela mesma história. Né? Você pode até deixar assim, porque na hora que você leva ao cubo, ele some, né? Então, porque você leva ao cubo, fica a raiz de 2. Fica até mais fácil deixar assim. Eu vou deixar assim. Né? Porque agora que eu vi, para conferir, fica mais fácil. Vezes. Aqui vai dar cosseno de... Você pode achar o mínimo, enfim. Aqui daria 8, 11π sobre 4 sobre 12. Então, 11π sobre 12. Mais seno de... Mesma coisa, 11π sobre 12. Bom, 11π sobre 12, pessoal, falta... Na verdade, seria... 11π sobre 12 na onde, hein? Deixa eu ver se dá certo aqui. 11π sobre 12. Seria 2π que mais, na verdade, sim, o 2π seria, se eu somasse mais π sobre 12, daria 2π, né? Então, se eu somasse aqui, daria 12π, não daria π. Então, aqui π, né? Eu acho que ele está entre o 150 e o 180, se eu não estiver enganado. Sim. Porque aqui ele daria π, né? Se eu somasse isso aqui. Então, na verdade, isso aqui é π sobre 12. Na verdade, não dá para descobrir. Não é um ângulo... Eu acho que não é um ângulo conhecido, né? Porque não tem como. Porque vai dar... Isso aqui não é nenhum ângulo conhecido. Bom, aí fica assim. Aí... dá quase 180, né? A gente pode fazer, se você quiser, vamos calcular. Vocês têm calculadora aí? Calcula o cosseno de 11π sobre 12. Só para a gente aproximar aqui, a gente vai fazer a potência. Menos 0,97.
Então, vamos lá. Aqui, eu vou deixar aqui do jeito que está aqui. Quanto? Menos 0,97? Aproximadamente. Isso. E o seno? (0,26). 0,26, né? É aproximado, né? Então, esse número, ele elevado ao cubo, tem que dar o menos 1 mais i, né? Menos 1 mais i. Vamos lá. Então, aqui, menos isso aqui elevado ao cubo. Então, aí eu vou levar isso aqui ao cubo, né? Porque leva tudo ao cubo. Então, eu vou aplicar aqui. E isso aqui é o cubo. Só que aí não adianta, porque a gente não tem o ângulo, né? Aí tem que fazer a multiplicação. Vai dar trabalho, mas sim. Isso aqui vai ficar a raiz de 2, né? Que cancela a raiz ao cubo aqui. Né? E aqui, gente, aí tem que fazer... Ai, meu Deus. Eu acho que vou deixar vocês fazerem isso aqui. Bom, mas aí, se você levar... Dá 0,26 mesmo, o seno ali? Ué, não sei o quanto... Não, é o Tarley que falou. É porque eu fiz, parece que dá 0,05. Não sei. Porque ele deve estar... Como ele está próximo do 1, né? O outro tem que estar muito próximo do 0, né? Porque se o cosseno está muito próximo do menos 1, né? Está dando aqui, o seno tem que estar mais próximo do 0. Aí eu não sei se... talvez é isso mesmo, 0, quanto você falou? 0,05. Tarley, você fez 11π sobre 2 ou sobre 12? Sobre 12. Uai. Minha calculadora deu diferente, então. Deixa eu fazer no seno. Deve estar certo, então. Deixa eu colocar aqui, quer ver? Vamos ver se no Excel. Espera um pouquinho. Como eu vou ter que colocar aqui já... Nossa, 11... Amigo, eu acho que você fez sobre 2, porque eu fiz sobre 2 e aqui deu isso. Seno... Oi. 11π sobre 12 dá 165 graus, não é isso mesmo? Isso mesmo. É isso mesmo, eu tinha calculado ele antes, por isso que eu falei, estava depois do 150. Então, seno de 165, meu deu 0,26. Eu coloquei seno... Deu 0,25. E o cosseno... Aqui, ó, se eu colocar... É isso. Só para conferir. Se eu colocar só o π sobre 2, me dá 1. Isso. Então, é 0,25 mesmo. Então a minha calculadora aqui tá maluca. Talvez eu coloquei entre parênteses, mas não sei. Talvez está em radiano ou em graus. Tem que ver como que tá. Eu vou conferir depois aqui em qual modo que tá. Acho que ela tá... Quanto tinha dado? 0,25? Opa. Aproximadamente 0,26, eu acho. Aproximadamente 0,26. Vamos colocar aproximado aqui. Eu vou até aproximar até mais, só para facilitar. Mas assim, tanto faz. Que aí dá... Tentem fazer. Eu vou deixar, porque já 10h40. Tenta fazer essa... Mas é isso mesmo. Era só porque eu estava com dúvida, porque você tinha corrigido de uma pessoa e tinha colocado que na dele estava certo, estava diferente do meu. E aí o meu também deu isso. Só que depois eu fui além, só que eu fiz tudo na calculadora. Aí eu fiz de forma algébrica, então só que deu isso mesmo. Dá 11π, cosseno de 11π sobre 12. E aí depois, quando eu coloquei no gráfico, eu alterei e deu mais ou menos 165 mesmo, o ângulo. Sim.
Eu vou dar uma olhada lá, é porque eu acho que você colocou um monte de raiz aqui, não lembro direito, eu comentei de alguém, acho que deve ser o seu. Mas eu dou uma olhada com calma. Você não comentou, não. Mas o meu tem um monte de raiz, porque eu coloquei na forma algébrica. Tá. Só que na trigonométrica tá 11π sobre 12 também, que foi o que você achou. Tá igualzinho esse de cima que Pessoal, você achou. eu gostaria que vocês fizessem a conta em casa com calma, só para verificar, porque assim, essa aqui já apliquei a raiz cúbica, tá? Aí só faz a potência desse aqui, porque vai ter que dar aproximado aquele -1 mais i, né? Tá? Que é o número que está aqui. Certo? Então, Mas, oi. esse exercício a gente tem que fazer e depois a gente tem que conferir também? Ou é só Não, eu só estou falando para vocês conferirem só para ter. Para falar, ó, é isso mesmo, assim, eu não estou errado, né? Entendeu? É porque tem números mais fáceis de você calcular, que nem. Que esses números são esquisitos, aí você fica na dúvida, né? Tudo bem? Como são 10h40, só para não avançar muito, porque tem alunos, tem você que trabalham cedo, acorda cedinho, tá? E também já são 10h44. Aí eu vou terminar a aula, mas assim, tentem fazer, eu vou dar um prazo para vocês refazerem os exercícios. Eu vi que tem alguns erros lá, e aí eu vou, como eu não dei matéria, eu vou, sim, talvez vocês façam os exercícios que fizeram, façam com calma lá. Tem exercício chato, que vai estar esses números esquisitos, mas tem outros que vão dar mais bonitinho, tá? Tudo bem? E aí eu posso, talvez, colocar mais uma coisa, porque assim, como hoje eu não avancei a teoria, né, fiquei só mais explicando a potência, mas foi importante, porque vocês precisam saber como calcula o ângulo certinho, porque teve muita gente errando no ângulo. E se erra no ângulo, aí ferrou, né? Tudo bem? Ó, vou terminar a aula, deixa eu só salvar aqui. É na aula 4, né? Aula 4. Ainda tem que fazer eu não terminei o W2, tá? Tem mais o W2 ainda. O W2 para conferir no final, você eleva a 1? Não. Não, a mesma coisa. Todos que você encontrar aqui você vai encontrar o W0, W1, W2, você tem que levar o cubo, né, para dar o -1 mais 1. Mais i. Eles são três. Vocês podem ver, um que eu acho interessante é você fazer a raiz, por exemplo, do quem fez aí, mas acho que fez errado, que eu comentei. A raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8 não tem só o 2. Quem fez, eu acho que errou, porque colocou o ângulo, eu acho que colocou menos, esse aqui, como ele é positivo, o ângulo dá 0, tá? O número complexo aí, 8, o ângulo é 0. Né? O 0 graus ou 0 do π, né? Fui eu errei esse. Isso. Aí, o que vai acontecer? Né? Como a gente está colocando em π, e o módulo dele, né, é 8, né? O que vai acontecer? Você vai fazer a conta, em algum momento vai ter 3 raízes. Uma delas é o 2, que você já conhece, né? Vai dar 2, porque 2 ao cubo dá 8. Mas tem mais outras. São mais 2 raízes complexas, que você levado ao cubo dá 8 também. Tudo bem? Aí é interessante fazer, porque no número real só tem o 2, né? 2 ao cubo, 8. Mas os complexos são 3 raízes, né? A raiz cúbica dá 3 raízes, são 3 números que elevado ao cubo dá 8. Tudo bem? Ok? É porque, assim, na verdade, os números complexos, ele fica, né, quando você vai pegar 3 números que elevado ao cubo, vai vir aqui no 8, tá? É diferente dos reais. E os números complexos, sempre as raízes, se você pega eles num ciclo, né? Se você desenhar o número lá, né, que vai dar aqui 2, né, por exemplo, né? O 2 vai estar aqui.
É mais ou menos aqui, tá? 2 aqui. Você desenhar um círculo, se vocês encontrarem lá, vai ter 3 raízes, vai dividir em 3, né? Vai dar 120, o outro vai estar aqui e 300, quanto que é o outro? Mais 120, 240, né? 120, 240, é mais ou menos onde está o 240 aqui, sei lá. Você vai ter uma raiz aqui, né? E outra ali. Aqui, eu não sei a ordem, tá? Mas vai dar uma raiz aqui, eu não sei qual que é, e aqui e aqui. Elas sempre estão com 120 graus, que são 3 raízes, né? Onde você descobre uma, você descobre as outras. Então, todas elas vão... Oi? A raiz, a primeira é uma ali perto do 60, que é π sobre 3, depois é no π, e depois é no 5π sobre 3. Eu fiz essa também. Não, como tem o 2... Não, eu falo onde vai ficar o primeiro ângulo. Outra dúvida que eu estava nisso é, no caso, nessas representações gráficas. É essa circunferência mesmo certinha, né? Ou tem que fazer cada... Não, é que a circunferência é raiz 2. Mas, assim, todo número... Aqui deve ter alguma coisa, porque como tem o 2 aqui, todos têm diferença de 120 graus. São 3 raízes, né? 360 por 3, 120. Então, uma está aqui, outra está aqui, outra está aqui. Tá? Depois você dá uma olhada, façam com calma, depois eu explico certinho para vocês. Sempre as raízes estão no... Você faz o desenho, né? Sempre a distância delas até a origem é a mesma, e aí eles estão uma distância do outro de... aí tem um ângulo, né? Que você calcula uma, a outra é aí depende, né? Você tem 6 raízes, 360 dividido por 6. Se for 5, é 360 dividido por 5, e assim por diante, tá? Então, ela sempre está... se você pegasse o ângulo e aplicasse a rotação. Depois eu faço com calma, porque já são 10h40, aí a gente pode fazer. Mas é interessante olhar isso, porque na hora que você aplica, né, a potência, Z ao cubo, né, ele manda lá no 8, né, tudo no 8. Né? Eles vão mandar esse aqui lá no 8, esse aqui lá no 8 e esse aqui lá no 8. São esses 3 caras que vão lá. Né, no Z igual a 8. Quando você aplica, você eleva a potência, você vai descobrir eles, né? Aqui é o W, né, na verdade. Você eleva, ele vai dar no 8. Mas esses 3 aqui. São 3 caras que vão no 8. Tudo bem? Mas depois vocês façam com calma, assim, estou falando para vocês vão refazer lá. A questão é descobrir o ângulo, porque vocês estavam errando muito no ângulo. E aí, errou o ângulo, complicou, né? Tudo bem? Bom, aí então eu dou um prazo maior lá para vocês terminarem esses exercícios e aí a gente faz na próxima aula, mas na próxima aula eu já vou comentar antes o exercício, aí na aula eu faço rapidamente um ou outro só para avançar na teoria, né? Senão eu fico muito no coisa. Em potência e radiciação.